Salve, salve! Horário de Brasília, 17 horas e 2 minutos. de março de 2025. Olha, eu quero, antes de começar essa live aqui, fazer um protesto. O pessoal dá risada quando vem algo em relação a isso, né? Eu quero fazer um protesto aqui público, e ao vivo é melhor porque ao vivo eles não podem censurar. Sabia disso? O que pode acontecer de repente, eu estou falando com você aqui, aí o Instagram, ele inventar uma história, me bloquear aqui e tal, tirar do ar. Como isso nunca aconteceu, eu acredito que não vai acontecer. Então aqui, eu quero fazer uma crítica de censura ao Instagram. Mas não é só censura não. A censura a gente passa até por cima, mas é o seguinte, é uma sacanagem que eles estão fazendo, não apenas comigo, mas você que é usuário aqui no Instagram, você que faz lives, e as lives até então, até ontem, anteontem, eles escolhem quem podem armazenar ou não. Por exemplo, estou falando ao vivo agora para você, quando eu terminar essa live, naturalmente, pelo menos até ontem, né, ou até anteontem, ela ficava armazenada e gravada. Aí a gente fazia os cortes, a nossa produção, ou eu mesmo, e distribuía para todas as plataformas, né? E isso é bom para todo mundo, inclusive para o Instagram. Mas o Instagram não pensa assim. Eles, né? E outra coisa, se eu colocar algo que eles não gostam, eles não falam nada, agora estão quietinhos, né? Estou falando com vocês aí, executivos do Instagram, da Meta, não é? Então é o seguinte, eles não estão agora deixando que as nossas lives fiquem gravadas. Isso é prejudicial para mim, é uma falta de respeito para mim como profissional, porque eles não avisam previamente. E você já percebeu, não? O Instagram, ele limitou, por exemplo, você vai colocar em qualquer vídeo, no máximo 3 minutos. Como é que eu, por exemplo, posso dialogar com você em 3 minutos e concluir tudo que eu falo aqui? Eu estou falando eu, mas muita gente. Eu tenho recebido recados aqui, carinhosos, de famosos, de artistas, celebridades. Ô, Ligeirinho, fala aí, ajuda a gente, porque o artista, né, o ator, a atriz, que hoje está no streaming, está fora da televisão, eles são trabalhadores também. A diferença é que eles são famosos e tem até mais dificuldade, por incrível que pareça. Então, a classe artística, né, da qual eu pertenço, só que na área da radiodifusão, mas eu quero aqui abraçar toda a classe artística, atores e atrizes que estão tendo dificuldade, inclusive para trabalhar na internet. E o Instagram é um deles. Ele limita, né? E outra coisa, não avisa nada. Sabe, ó, vou tomar decisão amanhã, tal, e ponto final. Então, por exemplo, se você perguntar para mim, ô Ligeirinho, você está falando ao vivo? À noite eu te ouço, né? Eu te ouço porque você joga as gravações aí. Eu não sei se o que eu estou falando aqui vai, de repente, ser armazenado. Talvez sim, talvez não. Então, hoje eu não sei, hoje é dia 25, né? E eu estou aqui falando com você sem saber, eu sei que eu estou falando ao vivo, né? Então eu estou fazendo uma crítica, uma denúncia, aliás, Instagram. Então, a Meta, que é essa empresa que ela só suga de você, que é o mesmo dono, aquele alemão lá, aquele mané, não devo nada para ele, né? A gente faz os caras ganhar dinheiro aqui, por isso que eles sugam o brasileiro. O brasileiro parece que gosta, né? Não todo mundo, mas o brasileiro ele parece que nasceu para sofrer. Ele não gosta, fica moadinho. Ele gosta de criticar, mas assim, na rodinha. O mais importante, a prioridade, que é chegar aqui e denunciar mesmo, o brasileiro ele fica moadinho. Por isso que o país não vai para frente, né? As pessoas estão mais num fanatismo político. No meu tempo, fanatismo é doença. Mas vamos lá, no meu tempo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas eram fãs de artistas, não é? Do Tarcísio Meira, do Francisco Coco, da Regina Duarte, da Glória Menezes, da velha guarda. Hoje não. Hoje o camarada é fanático, é fanatismo, ou pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Se eu for falar aqui mal do Lula, nossa, vai vir um bocado de mané aqui me encher o saco. Se eu for falar mal do Bolsonaro, o pessoal do Lula vai
né? Então assim, hoje tem um bocado de gente, milhões, não é milhares não, milhões de pessoas doentes, e se você é uma delas, vá procurar tratamento psicológico, tá bom? E aqui é o seguinte, se você gosta de ouvir notícias comentadas, transparente, né? Aqui não tem esquerda nem direita, então aqui é o local mesmo, tá bom? Aqui não tem média, como esses programas de televisão, jornalismo engessado, se é que você me entende. Aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Qual a solução? Ué, seja honesto, não é? Aqui a gente fala desde o dono do supermercado ladrão, desde o agricultor ladrão também que tem, né? O dono da padaria, o supermercado. A maioria das pessoas são honestas, mas tem um bocado de ladrão travestido de trabalhador, de empresário, não é? Carne, por exemplo, que você cobra na embalagem um valor, na gôndola está outra. E se você passa desapercebido no caixa e nem percebe, e são redes grandes, hein? Atacadistas que estão enganando você. Se é que é isso que você me entende aí. Pessoal, agora falando de enganação, né? Aliás, vamos lá, Alencarzinho, vamos à notícia em si, vamos lá. Olha, segundo a estatística do IBGE, mas o IBGE também, eu não acredito no IBGE, né? Porque o IBGE foi escrachado. Porque a cada 10 anos tinha uma pesquisa. 10 anos, hein? Quer dizer, uma década para saber como que é a sua vida aí, cidadão, seu João, Dona Maria. E através disso, né? Era importante as pesquisas do IBGE. Depois ficou escrachado. Porque nem eu mesmo não acredito mais nessas pesquisas do IBGE. Mas vamos lá. Eu acredito como pesquisador nato do rádio, que nós temos mais de 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Preste atenção, você que tem algum tipo de deficiência, você que está me ouvindo, tem muitos ouvintes deficientes visuais, tem muitos cadeirantes que estão me ouvindo agora, tem muita gente com dificuldade de locomoção, seja pela idade, ou por acidente, ou por nascença. Então nós temos aí 20 milhões aproximadamente de pessoas com deficiência, mas o governo insiste em mentir para você, afirmando que tem apenas, né, que é muito até, 14 milhões e meio de deficientes. Mentira, mas vamos lá. O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é? O governo que ele está parecendo um garoto propaganda, não é? Estou falando do Tarcísio de Freitas. Você que é fã dele, que é admirador, não seja fanático, não é? Ele está fazendo de tudo para você não ter benefício, viu? O governador Tarcísio de Freitas. Eu gostaria até que amanhã ele chegasse, não, isso não é verdade, mas é verdade. É verdade para você. Por isso que eu digo para você, não adote político. Não seja imbecil de ser fanático de político, seja da esquerda ou da direita. O governo de São Paulo, e eu tenho provas, viu, Tarcísio? Eu tenho provas. Assim como eu estou fazendo denúncia de um atacadista, e não tem problema nenhum de falar o nome, eu só não vou falar aqui porque eu já fiz uma publicação, e o vídeo eu vou pedir permissão para que saia a voz da pessoa que fez a denúncia, e eu vou mostrar o vídeo do escracho, de uma mentira de propaganda enganosa de um grande atacadista do Brasil. Que inclusive, eles investem milhões na TV Globo. E vou falar aqui sim o nome. Eu só estou pedindo permissão para a pessoa que mandou o vídeo para mim. É claro que eu estou preservando o nome dela. É uma denúncia gravíssima e tem a voz dela, né? Então eu sempre digo, quando você for fazer uma denúncia, autoriza a gente a publicar o seu vídeo, claro, tirando a sua voz, tá certo? Então vamos lá. Você que tem os direitos, coitado do brasileiro, né? Direitos, a classe política só quer que você tenha deveres e não direitos. Olha, isso aqui eu já estou falando há muito tempo, mas tem profissionais aqui que está passando para a gente o seguinte. Você que de repente lutou a vida inteira, você que tem algum tipo de deficiência, para ter o quê? Um carrinho, né? Um carrinho é a isenção, é lei, é um direito seu. A isenção de pelo menos essa porcaria desse imposto, que o Brasil é o país dos impostos, o chamado IPVA. Meu Deus do céu, dá até urtiga aqui, né?
Então, veja só, avaliação para isenção do IPVA para as pessoas com deficiência não é transparente. Eu já falei isso em primeira mão. Quem afirma aqui é o diretor da associação AFUBESP. Isso aqui é gravíssimo, porque quando você vê, por exemplo, isso aqui eu já denunciei, o tempo que o atual vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, quando era governador de São Paulo, aliás, eu pensei que ele nunca ia sair, porque ele parece que morava aqui no Palácio dos Bandeirantes, agora está em Brasília. Então, o governador Geraldo Alckmin, eu vou elogiar ele um pouquinho aqui, ele tinha como secretaria da pessoa com deficiência, a doutora, eu esqueci o nome dela, meu Deus do céu, mas ela ficou, olha, um bom tempo, em 2 gestões, porque o Geraldo Alckmin ficou bastante tempo, que eu não lembro agora, estou falando ao vivo, mas ele ficou bastante tempo aqui no governo de São Paulo. Eu vou elogiar ele só nessa parte. Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria Estadual, a titular, puxa vida, fugiu o nome dela aqui. Mas depois eu lembro, a gente pode colocar até, se o Instagram deixar, a gente vai colocar aqui em destaque o nome dela. Ela fez um excelente trabalho, realmente em defesa das pessoas com deficiência. Ela teve uma obra muito boa, tão boa, que quando o Alckmin foi reeleito governador de São Paulo, ele manteve ela na secretaria. Só que depois que ele deixou o governo, virou uma esculhambação, né? O Pinóquio lá, o João Dória, acabou com tudo aqui em São Paulo, né? O João Pinóquio, o João trabalhador que nunca vi trabalhar, né? Então, o João Dória Júnior, que foi prefeito, governador de São Paulo, você deve lembrar, né? A lambança que ele fez aqui. Então, a secretaria de todas elas, mas a secretaria da pessoa com deficiência foi largada. E agora, com o governo Tarcísio de Freitas, simplesmente é inexistente, sabe? O titular que está lá não faz nada, muito pelo contrário. Está fazendo o que o chefe está mandando, né? Quanto menos benefícios para a pessoa com deficiência, melhor. Eu estou falando aqui, pessoal, de forma transparente. O governador Tarcísio está pouco se lixando para você que tem deficiência. A preocupação, a prioridade do Tarcísio de Freitas é, além do martelo, né? As fotos dele deveriam ser oficial, um martelo. Leilão, ele quer leiloar tudo em São Paulo, né? A Sabesp eu já falei aqui, a Sabesp já está começando a enganar você. Foi leiloada, né? Ela foi privatizada. A Sabesp, companhia de água, as contas, dá uma olhadinha nas contas. Você está pagando mais. E nem começou ainda. Então as pessoas com deficiência, não estou fugindo do foco, mas eu estou falando do governador Tarcísio, então, a obra dele é o seguinte, é propaganda no Instagram, paga, ele viajando, aquele sorriso e um martelo na mão. É um martelo para bater o leilão, cortar ali, né? Como que a gente falava no interior, resolver o assunto aqui, bate o martelo. Então a Sabesp já foi, se ele puder leiloar tudo, ele vai leiloar, não é? Governador Tarcísio de Freitas. Se você é fã dele, continua sendo fã, mas não vem me encher o saco aqui, tá bom? Não vem me encher o saco. Se você é doente mental, desculpe, no sentido real da palavra, figurativa, de ser fanático por político, você está errado. Você está errada. Então aqui não tem esquerda nem direita. Aqui a gente fala da esquerda e da direita. Então, eu estou falando de forma transparente, porque o que eu estou falando aqui, você não vai ver o jornal O Globo, a Folha de São Paulo, e a Folha, o Estadão, né? O Correio Brasiliense, à tarde, nenhum desses jornais que são comprometidos, porque o governo, todos eles investem nesses veículos de comunicação, então a censura está ali. O dono do jornal já fala, olha, não fala do governador Tarcísio de Freitas, porque ele investe aqui, não é? Aqui não, violão. Então o governador Tarcísio, ele está muito preocupado em leiloar tudo e construir, sabe o quê? Sabe construir, sabe o quê? Casas? Não. Pedágio. Pedágio. Onde não tem pedágio, ele está mandando montar pedágio.
governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E decepção, hein? Mas vamos lá. Agora, quem está sofrendo e vai sofrer mais ainda, é você que o laudo obrigatoriamente não é pago. Eu acho que o governador gostaria que fosse pago, né? Então, a maioria dos laudos que os PCDs, as pessoas com deficiência, estão apresentando, né, para ter isenção, pelo menos dessa porcaria do IPVA, está sendo indeferido. E sabe por quê? Pura sacanagem. Porque não foi definido ainda, propositalmente, o que é laudo, né, ou lesão leve. Mas isso aqui já é proposital. Olha só. No final do ano passado, o governador de São Paulo classificou cadeirantes como pessoas com deficiência leve. É porque ele não anda de cadeira de rodas, né? Negando o direito da isenção do IPVA. De acordo com o site Autopapo, o erro foi detectado após a Secretaria da Fazenda Paulista apenas realizaria a reavaliação após o pedido do PCD, né, da pessoa com deficiência que foi lesada. O diretor da AFUBESP, Isaías Dias, que já foi conselheiro do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, portanto entende muito bem do assunto, da CONAD, ele diz o seguinte, que desde que as alterações da lei foram aprovadas, não há transparência no que se refere à avaliação. O governo Tarcísio de Freitas, de São Paulo, cria regras confusas, como, por exemplo, a classificação utilizada pela perícia para definir se a deficiência é leve, moderada ou grave. As informações precisam ser claras. Isso é dever do poder público. Quem diz aqui, vou repetir, é o doutor, né, que já foi diretor da CONAD, do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, portanto entende bem do assunto, o Isaías Dias. O diretor ainda ressalta que esse problema poderá ser sanado quando for implementada a avaliação biopsicossocial da deficiência pelo Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, que é o UFBRM, pois tal instrumento padronizaria as perícias nos estados e municípios de todo o estado, né? E a possibilidade de regulação, que está prevista para julho deste ano, quando ocorre a 5ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Bom, em dezembro de 2020, o governo de São Paulo mudou as regras para a isenção do IPVA de carros para pessoas com deficiência do estado de São Paulo, exigindo que o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, ou clínicas credenciadas, realizem a perícia para conceder o benefício. Antes disso, 42 tipos de deficiências podiam ser contempladas pela isenção do IPVA. A partir de 2021, o que vale é se o veículo precisa ser adaptado ou não, segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento, Cefaz São Paulo. Cerca de 45,5 mil de casos foram analisados em 2022 e 2023, com 28 mil conseguindo as isenções. Ou seja, um pouquinho mais do que a metade. Agora, o que tem de crítica aqui, eu tenho recebido de pessoas com deficiência, que toda vez que faz a avaliação, inventa-se uma desculpa. E nós voltaremos com esse assunto. Nós voltaremos com esse assunto. Porque é uma sacanagem. Veja só, você que está me ouvindo agora, o exemplo aqui é cadeirante. Já tem, né, o seu estado de locomoção visível. Você tem dificuldade de locomoção. É cadeirante. Comprou com maior dificuldade um carro adaptado. Pessoal, eu conheço o custo, a dor de cabeça que é para você adaptar um carro. Em alguns lugares, além de você encontrar, quando você encontra, né, oficinas especializadas, os preços são caríssimos. Caríssimos. Um absurdo. Um absurdo. Essas autorizadas, eles usam e abusam das pessoas com deficiência. Então, para você ser deficiente e ter esses benefícios, primeiro que você tem que ser rico. Pobre não tem vez. Bom, primeiro, pobre não consegue comprar o carro. Mas você consegue comprar um carro velho. E quando eu estou falando velho, é um carro que dá para adaptar. A adaptação custa mais caro do que o carro. Exatamente isso. Tem uma empresa autorizada que ela é muito famosa aqui. Eu
Também, eu estou ao vivo aqui, não vou lembrar o nome dela. Mas essa aqui, eu não sei por que ninguém teve coragem de denunciá-la. Eles não têm nem concorrente, sabe por quê? Porque fazem propaganda. Realmente tem bons mecânicos lá, mas é um cartel. É um cartel. Eles cobram um absurdo de qualquer peça. Um parafuso que custa 22 centavos, eles cobram R$22. Para as pessoas com deficiência. Então, que país é esse sem vergonha, de gente salafraia, de todos os órgãos públicos, a começar por essas secretarias de pessoa com deficiência, que é um H, isso aqui é um fake news, que ali são marajás, que não funcionam essas porcarias de defesa mentirosa das pessoas com deficiência. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. No jornalismo, eu estudei vários conteúdos, e um deles, inclusive eu fui premiado, é justamente um jornalismo de acessibilidade, um jornalismo de conteúdo acessibilidade. Então eu estudei muito isso aqui. Então se tem um especialista, esse negócio de autoelogia eu não gosto, mas se eu não falar aqui, a Globo não vai falar, né? Então, aliás, a Globo me valorizou bastante em 2008, né? O meu trabalho foi tão valorizado em defesa das pessoas com deficiência, que em 2008, nós estamos em 2025, hein? Já faz um tempinho, não é? Eu fui convidado e fui entrevistado pelo gênio da televisão brasileira, o Jô Soares. Exatamente, se você não sabia disso, fique sabendo agora. Eu fui no programa, e olha que eu detesto televisão, e para aceitar na época, foi difícil, viu? Vai lá, e eu fui sabatinado antes, pelo grande jornalista Caio Franco, que na época era um dos produtores do Jô Soares, na Rede Globo Televisão. Em 2008, no dia 9 de julho de 2008, eu lá, naquele famoso sofá, aliás, no dia 10 de julho de 2008, nós gravamos dia 9, né? Então no dia 10 foi no ar, 10 de julho de 2008. Eu sentei naquele sofá famoso, que muitos artistas até hoje, da Globo, da casa, nunca foram convidados. E eu fui convidado, agraciado pela produção, pela Rede Globo, para ser entrevistado pelo programa do Jô. Eu fui assistido por mais de 15 milhões de pessoas só no mesmo dia, de espectadores. Eu não sei se era curiosidade de ouvir a minha voz, né, porque eu estava no rádio, mas também, é claro, pelo conteúdo do qual nós falamos lá, sobre acessibilidade. Se você de repente, ô Ligeirinho, eu queria conhecer você. Você foi na televisão, você foi no programa do Jô? Vai lá no Globoplay, coloca lá, radialista Edson Xavier, no programa do Jô. Tem a entrevista lá no Globoplay, tá bom? Eu falei mais do que besouro. Eu até atropelei o Jô. O pessoal falava que o Jô e o Faustão tem mania de cortar as pessoas, né? E eu cortei o Jô, e o Jô me deixou cortar. Eu falei 14 minutos e 98 segundos. 2 segundos para... eu falei 14 minutos e 98 segundos. É isso mesmo? Quase 15 minutos. E na época lá, quem foi? A Sônia Bride, repórter do Globo Repórter. Sônia Bride da Globo, ela até hoje está na Globo, né? O saudoso Valmor Chagas, ator, infelizmente faleceu alguns anos atrás. Conversamos nos bastidores. A Sônia Bride também. E um grupo de médicos, que eu não lembro o nome, mas um grupo de médicos, cantores. Então, na gravação, nós encontramos essas pessoas lá. E o mais importante, que eu lá... Quer dizer, eu nunca me considerei gente famosa nem nada, e não sou famoso, não é? Então, mal eu sou conhecido aí. E as pessoas, eu percebi que me ouviam no rádio, já me ouviram, não é? Na época. Ah, você que é o Ligeirinho do rádio, você que fez programa em tal rádio, que não sei o que e tal. Muito legal. Aí conversei com o William, uma pessoa maravilhosa, diretor do programa do Jô, de repente até está nos ouvindo aqui. O pessoal da produção do Jô, não vou lembrar o nome de todos, mas cada um melhor do que o outro. Gente, nossa, um atendimento sensacional. E tinha gente que queria que eu criticasse a Rede Globo. A Rede Globo me atendeu muito bem. Camarim número 9. Foi uma quarta-feira, tinha até feijoada, se eu quisesse, uísque. Claro que eu não tomei bebida alcoólica. Levei minha filha, que é a jornalista Janaína Xavier, a minha ex-esposa, a Lara Cecília, que ficou lá na plateia. Inclusive, ela falou com o Jô durante 10 segundos, mais ou menos. Ela participou também. Então, assim... Foi um dia especial, e lá eu fui para defender
mais de 14 milhões de pessoas com deficiência na Rede Globo. E fui assistido por mais de 15 milhões de pessoas, quer dizer, um recorde de audiência. No segmento, não tem ninguém que teve essa audiência num programa do Jô. Eu só não vou no Guinness Book porque eu sou um Zezinho, né? Mas eu estou aqui, pessoal, falando com vocês, defendendo sempre a classe das pessoas com deficiência. Tanto é verdade que eu criei o grupo Minuto do Deficiente, está aí no Facebook, você pode acessar aí o grupo Minuto do Deficiente, foi eu que criei e a gente aqui que administra também, tá certo? E na época do Jô a gente fazia um trabalho como repórter da Rede Saci USP, não é? A gente era repórter de rua, mas foi muito bom. E participando do programa do Jô, é claro que eu recebi dezenas, né? Não vou ficar contando história aqui, não foram centenas, mas eu recebi pelo menos mais de 50 convites para trabalhar em televisão e rádio. Só que televisão, eu falei que eu não gosto de televisão. Então, rádios, eu recebi convites para trabalhar em qualquer parte, aliás, todos os estados do Brasil, norte e nordeste. E é engraçado que eu não recebi nenhum convite para trabalhar em emissora de rádio em São Paulo. É como dizia a minha saudosa mãe, santo de casa não faz milagre. Uma boa tarde para você, um grande abraço.